Bom, gente. Então, em primeiro lugar, se apresenta a Iana, tá? E se apresenta também Ítalo, e depois vou bater um papo com ele, fazer algumas perguntas, né? Perguntas que vocês com certeza gostam de saber, beleza? Se apresenta aí, Aninha. Boa noite, eu sou a Ana, técnica em operação, aprovada em 2023.2. Fui aprovada também fui aprovada na Transpetro e já tinha feito 2023.1 com o Wellington. Maravilha, maravilha. E tu, Ítalo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Ítalo. Eu sou natural do Ceará, Fortaleza. Já vi uma galera no Eita! chat aí falando que é de Fortal City. É nóis. É nóis. Eu sou técnico de operação também. Trabalho na Reduc. Foi meu primeiro concurso, né? E fui aprovado aí graças também ao CPWS. A gente vai falar um pouco mais da trajetória. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu vi que infelizmente não apareceu, mas eu vi ali que apareceu a bebezinha da Ana, mas não tem problema. Poxa, não apareceu na live, não tem problema. Mas ela é linda. E aí, daqui a pouco vamos entrar nessa história, gente. Mas a Ana, daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito, mas ela, se vocês verem aqui no fundo, que tem um pessoal com a mão levantada no fundo, foi uma revisão presencial que a gente fez. Ela tava lá. E como é que tu tava, Ana, nesse dia? Eu tô no seu braço esquerdo, no seu relógio ali de óculos. Eu tava Rapaz, grávida. daqui a pouco eu vou mostrar. Tava gravidinha ela no dia da revisão para Petrobras. Isso foi um dia antes, um sábado, a prova foi no domingo, um dia antes da prova, ela tava lá, tava, tu já sabia já, né? Ou não sabia ainda? Já sabia, já. E como é que foi? Tava nervosa, tava de boa, como é que tava? Tava tranquila? Tava no início, né? Então tava com muito sono, cansada, mas mesmo assim eu me forcei aí e fiquei até o final. Maravilha. Daqui a pouco vamos entrar com mais detalhes nessa história, que é muito legal. Mas para começar o nosso bate-papo maravilhoso, eu queria perguntar para vocês dois, né? Começando pela Ana e depois o Ítalo. Como é que foi a jornada de vocês desde que vocês, eu quero fazer o concurso da Petrobras, eu quero ser petroleiro, até de fato vocês conseguirem serem aprovados? Como é que foi essa trajetória? Eu comecei a estudar para Petrobras desde o meu ensino técnico em 2011, mais ou menos. Meu primeiro estágio no ensino técnico foi na Petrobras, então desde que eu comecei esse estágio, eu sempre soube que eu queria trabalhar lá. E na época comecei a fazer os concursos que tinham, mas eram poucos e também estava por conta própria. Então eu não tinha conseguido aprovação, até consegui uma vez ficar no cadastro reserva, mas não fui chamada. E aí passaram esses anos todos sem concurso e 2023.1, aí eu te procurei, eu lembrei do seu curso e foi a melhor coisa que eu fiz. Maravilha. E tu, Ítalo? Eu conheci a Petrobras na época do meu curso técnico em Química. O professor falava um pouco. Então, eu não falei, mas eu sou técnico em Química, sou engenheiro químico também. E eu conheci nessa época, porém, fugi um pouco da minha realidade. Essa questão de concurso, não me achava capaz de passar, nem nada do tipo. Acabei optando por seguir o caminho da graduação. E aí, então, passei uns anos, como eu disse anteriormente, foi meu primeiro concurso, foi esse 2023.2. Eu assinei o curso CPWS em dezembro, né? No iníciozinho de dezembro, poucos, acho que uns 20 dias depois saiu o edital. Mas antes, um pouquinho antes, eu tinha começado a me preparar, né? Peguei outro cursinho, mas acabei não me adaptando à metodologia de estudo. Achei que seguindo aquela metodologia eu não conseguiria alcançar os resultados. Depois a gente pode falar o porquê que eu considerei o CPWS mais adequado, mas foi basicamente isso. Comecei minha preparação em novembro, em dezembro comecei a participar com a equipe do CPWS e passei no total, né? O curso, a prova foi em março, se não me engano, então foram 4 meses aí de estudo intensivo. Na época eu não trabalhava, tinha uma bolsa do CNPq, mas que demandava pouco tempo. Então, basicamente, eu tinha no mínimo ali 8, 10 horas por dia para estudar. Maravilha, maravilha. E aí, ô Ana, qual foram as suas maiores dificuldades durante sua preparação para o concurso da Petrobras e também da Transpetro? Quando o concurso abriu em 2023, eu já tinha meio que
colocado esse sonho de lado, né, focado em outras coisas, e aí quando abriu o concurso eu não estava preparada. E eu fiquei bem preocupada de que eu ia fazer, e aí eu lembrei, né, fiz faculdade com você, e aí lembrei do seu curso, e foi a melhor estratégia que eu pude escolher, porque a gente tem que ter muita disciplina, né, para conseguir estudar o edital todo a tempo. Eu, no caso, não consegui no primeiro concurso, porque eu já tinha marcado férias na época e viajei, não consegui estudar para o concurso a tempo, 2023.1. Mas em 2023.2, como foi um ano depois, praticamente, deu tempo de estudar e deu tudo certo. E tu, Ítalo? Cara, as minhas maiores dificuldades, com certeza, foi primeiro o fato que era meu primeiro concurso, né? É muito diferente você saber um determinado assunto, sei lá, parte de química, ácidos e bases, e você aplicar esse conhecimento em uma prova de concurso, né? Especialmente pensando aí na metodologia aplicada, pelas bancas. Se você for pegar um livro, você vai ver que é um mundo, né, de assuntos. Então você precisa focar ali a sua atenção em um assunto que cai na prova, na forma como é cobrado pela banca. Então eu tinha essa dificuldade de estudar sozinho dessa maneira, porque eu não sabia o que focar, não sabia como que a banca cobrava isso. Então esse aí foi a principal dificuldade que eu tive, e a solução aí foi o CPWS. Maravilha. E já voltando no assunto, eu não sei se a Ana e o Ítalo já falou, né? Não sei se a Ana chegou a conhecer algum outro curso antes ou estudar de outra forma, mas eu queria perguntar para vocês dois qual vocês acham que é a grande diferença, ou quais as grandes diferenças que tem entre o nosso curso para Petrobras e Transpetro e outros cursos que também vendem cursinhos preparatórios para Petrobras e Transpetro. Na época eu comecei a procurar, né, até vi outros, só que não tinham esse acompanhamento das aulas síncronas, que fazem bastante diferença da gente, participar, ter contato ao vivo com os professores, a questão também do cronograma, com o calendário, né, de todas as aulas que a gente vai ter em cada data, para a gente já estar sabendo, né, o que a gente tem que estar preparado em cada semana, fez toda a diferença. Se eu tivesse feito um cursinho online, por exemplo, mas que não tivesse aula ao vivo ou assíncrona, síncrona ao vivo ou assíncrona, né, que não é ao vivo, eu acho que eu não teria tido esse desempenho que eu tive, porque o fato de você ter o professor ali naquele momento, a aula em si, você consegue ter a memória tanto do que você estudou quanto da aula, fez toda a diferença para mim. Maravilha. No meu caso, que eu senti muita diferença em relação aos outros cursos que eu não me adaptei, primeiro de tudo, o foco no edital. O outro cursinho que eu cheguei a fazer fugia muito o assunto. As questões de simulados estavam fora da realidade, pelo que eu comparava com provas anteriores. E outra questão também, na verdade, são dois outros pontos que esses eu considero até mais importantes do que esse primeiro que eu falei, que é a proximidade que você tem com os professores, né? Lá tanto no grupo que a gente tem lá de operação, como também até no pessoal. Você pode chegar tranquilamente no WhatsApp pessoal do professor e conversar, os caras estão 100% ali disponíveis. Tinha dia que a gente ficava até tarde, meia-noite, 2 horas da manhã, trocando ideia no grupo, e os professores estavam lá tirando nossas dúvidas. E outra questão também, eu acho que é o espírito de equipe que tem muito dentro dos grupos, né? A galera se ajuda bastante. Inclusive lá eu fiz amigos que passaram junto comigo, que eu estou levando para a vida. Não, apesar de ser um concurso e tá todo mundo disputando vaga, mas são tantas vagas, né, que a gente sabe que tem espaço para todo mundo. Então a gente acaba se ajudando. Então foi um ambiente que foi além do conhecimento, né? Foi do trabalho em equipe. Senti muito isso lá no CPWS. Maravilha, e foi importante citar isso, que é difícil ter. A gente tem grupos de WhatsApp, né, que é quando você se torna aluno prêmio,
que você consegue tirar dúvidas no grupo, os professores, os monitores respondem. Então, cara, isso é muito interessante, porque às vezes, quando você tem uma dúvida e não tem ninguém para sanar, você fica travado, isso é ruim. Então, isso acelera muito o processo de aprendizagem, beleza? E aí, queria perguntar para vocês dois, Ana e Ítalo, quando é que foi, em que momento que foi que despertou essa vontade? Pô, quero ser petroleiro, quero passar no concurso da Petrobras. Em que momento os olhos de vocês brilharam para a Petrobras e por quê? Como eu estava falando, o meu primeiro contato profissional foi na Petrobras, como estagiária, com 18 anos. Então, eu sempre tive como referência esse o modelo Petrobras, né, como emprego para tudo. Trabalhei como contratada na empresa algumas vezes, em algumas empresas diferentes. Então, sempre tive esse sonho de entrar com crachá verde e conseguir. Como eu disse, eu conheci a Petrobras na época do curso técnico, mas não tinha muito conhecimento a respeito do assunto. Durante a graduação, como sou formado em engenharia química, eu acabei me apaixonando por algumas áreas, né, especialmente a área de processos industriais, na área do petróleo, então me encantava bastante. Então a Petrobras começou a brilhar os olhos ali para mim. Então eu comecei a pesquisar mais a respeito da empresa, ver depoimentos de empregados que já trabalhavam lá, né? E aí você vê depoimentos de pessoas que passam 30, 40, até acho que tem uma empregada que trabalha no Sempre que está com 45 anos, né? Uma colaboradora lá que Que trabalha na loucura! empresa, então você vê que é um ambiente em que realmente a pessoa quer estar, né? Que está além dos benefícios de salário e etc, né? É um ambiente que realmente te faz crescer pessoal e profissionalmente. Depois eu fui buscar, claro, né? Todo mundo trabalha pensando também no dinheiro, nos benefícios. Aí foi até numa live sua, Elton. Acho que na época que foi da prova da Transpetro, você fez uma live falando dos benefícios do concurso e etc. Então, eu comecei a pensar mais a respeito, né? E aí acabei me encantando, né? Tinha todos os lados assim, que eu me enxergava profissionalmente, né? A parte de trabalhar com processos na área do petróleo, as partes do benefício da empresa, de estar num ambiente que eu posso crescer. Então, tudo isso contribuiu para eu dar seguimento à minha preparação para o concurso. Maravilha, maravilha. E aí, vamos lá, agora já entrando um pouco no. Fui aprovado, sou funcionário, ou estou quase sendo funcionário da Petrobras. Vocês foram aprovados, beleza. Acho que ambos foram aprovados, tanto na Petrobras 23.2, quanto na Transpetro também, né? Os dois foram, não? Sim, Tu também, Ítalo, não? Não, não cheguei a fazer concurso Transpetro, não. Beleza. E aí eu queria que você explicasse para vocês, ó, vocês foram aprovados, concurso Petrobras 23.2. Depois disso, como é que foi? Chegou telegrama depois de quanto tempo? Chegou e-mail também? Como é que foi? Fez exame de quê? Psicológico, exame de sangue, né? Onde que vocês se apresentaram? Quais os documentos vocês lembram de cabeça que tem que levar? Enfim, como é que... Então, conta pra gente. Como é que foi desde ser aprovado até você assinar o contrato? A primeira parte é essa, aí depois vamos falar com de formação. Agora não. Só quero que fale como foi o processo. Quando você soube que foi aprovado até você assinar o contrato. quando eu soube que foi aprovada, essa é uma lista no site da Petrobras, no primeiro momento. E aí as pessoas começaram a receber o telegrama. Já tinha o grupo no WhatsApp do curso CPWS. Então tinha contato com várias pessoas que estavam na mesma situação, esperando pela convocação. E o primeiro passo foi o telegrama, né? Eu, infelizmente, no primeiro momento, eu não consegui receber porque eu tinha mudado de endereço. Então, é muito importante estar com o endereço atualizado no site da banca e depois que acaba a homologação do concurso, tem que atualizar no site da própria Petrobras. Tem uns trâmites que eu não lembro agora. E o engraçado foi que eu fiz o primeiro da Transpetro, o concurso, foi no final de 2023, e depois eu fiz o concurso da Petrobras 23.2, que foi no início de 2024. Eu, só que eu fui convocada primeiro para a Petrobras, sendo que eu passei primeiro na Transpetro, então eu estava esperando pelos dois telegramas ao mesmo tempo, foi bem confuso. Acabou que a Petrobras me chamou primeiro, quando eu já tinha assinado o contrato, a Transpetro me chamou. E tu, Ítalo?
Como é que foi o processo? Essa etapa inicial foi, eu acho que foi igual para todo mundo, né? A gente recebe, saiu o resultado no Diário Oficial da União, sai essa lista também de convocação lá no site da empresa. O meu, no caso, o e-mail chegou primeiro o e-mail, acho que foi por volta de julho que a gente recebeu um e-mail de convocação. E aí a primeira etapa depois de telegrama, e-mail, é a etapa de documentação. Então tem alguns documentos que você tem que mandar para a empresa, né, para o RH. Alguns básicos, tipo, carteira de identidade, no caso do sexo masculino também tem a dispensa militar, e outros documentos também. Depois dessa etapa de a comprovação do técnico, né, também, se bem que eles, no caso, acho que essa questão do técnico, não lembro exatamente, a Ana pode falar depois se ela lembrar, comprovação do técnico, se eu não me engano, é até a data de assumir o contrato. Então, no nosso caso, por exemplo, eu acho que do e-mail de admissão até a data efetiva do contrato, acho que passaram-se uns 3 meses, por aí, ou um pouco mais. Então, tinha uma galera, tem exemplos, tem inclusive um colega que trabalha comigo lá no FCC, que ele não tinha um diploma de técnico, saiu o resultado no Diário Oficial da União, e ele não tinha um diploma de técnico. Então, ele fez aquele esquema que o Elton estava mostrando lá, ele é engenheiro químico também, então ele acabou conseguindo o diploma por competência, né? Então, esse tempo aí de você preparar essa documentação, você tem. Então, Maravilha, maravilha. depois dessa etapa aí de documentação, se eu não me engano, é a etapa de exames, né? São exames simples, exame de sangue, audiometria, oftalmologia também. Tem algumas radiografias, odonto também. E, por último, a etapa do ASO, né? Que é com o médico Petrobras. Psicológico não teve. Tem uma conversazinha, né? Para saber se você não é maluco com o próprio médico, mas não é nada demais, não. Maravilha, show de bola. Então é bem tranquilo, né? Os exames são bem tranquilos. Eu, assim, eu não conheço ninguém que reprovou nesses exames. Tu conhece dessa? Alguém que tenha reprovado nesses exames? Eu não conheço. Muito difícil. Só se for doido. Não É soube. isso. Não soube de Não, ninguém. às vezes o que pode acontecer, Wellington, sei lá, a pessoa faz um exame de sangue e aparece alguma coisinha, você não vai ser reprovado por isso. Eles só vão colocar uma observação, porque lá na etapa de alocação pode ser que indique que você não pode trabalhar em determinada área porque vai estar exposto a determinado risco. Mas eliminação em si também eu nunca vi, não. Não, maravilha, maravilha. E aí, eu queria perguntar para vocês uma coisa legal. Foi aprovado, e aí tem a ambiência e tem o curso de formação. Conta pra gente como é que funciona a ambiência, né? E o curso de formação. Como é que funciona isso na Petrobras? A ambientação dura É, ambiência não, ambientação, né? Desculpa, falei errado. isso, ela durou 3 semanas, no caso da turma 2 agora foi para o meu cargo, foi no CEMPES, no Rio de Janeiro. A gente teve uma boa apresentação do que é o sistema Petrobras, como funciona a empresa, como funcionam as unidades, e o que eles esperam da gente também. Foi um bom início, assim, para a gente entender como que vai tudo funcionar. E agora com o curso de formação a gente aprende bastante sobre o que não só, não só sobre o petróleo, sobre os processos que a Petrobras trabalha, mas eles focam principalmente na área que que você vai trabalhar. As pessoas da minha turma, elas estão separadas, assim como eu, para a área de que vão trabalhar. Por exemplo, a minha turma é a turma de refino, mas tem também a turma de técnico em operação, que é o mesmo cargo que eu, mas que vai trabalhar em outras unidades. Então, até o curso de formação tem uma diferenciação para ficar bem, o curso ficar bem específico para o que você vai trabalhar. Então, Maravilha. Show de bola. a Petrobras investe bastante no funcionário, né? Mesmo antes da gente começar a trabalhar, a gente já está sendo treinado e especializado. É como se fosse uma especialização técnica que eles chamam para o curso de operador. Especialização técnica em petróleo e gás, que o técnico em operação faz. Maravilha. Diferente da turma 2, a turma 1
pessoal de operação foi dividido, né? O pessoal da IP foi na Bahia, se não me engano, em Salvador, e o pessoal do Refino, Sudeste, a gente fez a ambientação lá no Edivite, em Vitória. E a ideia foi essencialmente isso aí que a Ana falou, é conhecer o sistema Petrobras, as áreas de refino, mas eles também apresentaram para a gente áreas da IP, para falar sobre auxílios, coisas do tipo, também palestras com a alta direção da empresa, né? Inclusive até a presidente também, não presencialmente, mas também falou com a gente. Diretores, profissionais que já trabalham na empresa há anos contaram experiência também teve espaço para a gente interagir, né, fazer perguntas, falar sobre expectativas, sobre questão de mentalidade, né, que isso é uma coisa muito importante hoje dentro da empresa, a questão da saúde mental do funcionário, então teve muitas dinâmicas relacionadas a esse assunto também. Em relação ao curso de formação propriamente dito, a gente teve uma etapa no Senai, né? No nosso caso do Refino foi aqui no Senai Tijuca, operação, e essa etapa inicial foi basicamente é uma etapa muito tranquila, gente. Eu acho que isso aí também, às vezes, a galera pode ficar com receio, porque lá tá descrevendo que você foi aprovado no concurso, mas se reprovado no curso de formação, você pode acabar sendo desligado, mas isso também não acontece, é um curso muito tranquilo. A empresa investe muito, os profissionais são altamente capacitados, né? Tanto o pessoal do Senai, que até funcionários que se aposentam na Petrobras acabam também ministrando algumas disciplinas no Senai. É uma etapa mais de nivelamento, porque o cargo, por exemplo, de operação, ele aceita várias ênfases, né? Eu, por exemplo, sou técnico em química, mas tem técnicos em eletrônica, eletricidade, mecânica. Então, é uma etapa que ela busca nivelar o profissional nas demais áreas. E a gente também vê essa parte de especialização que a Ana falou, no nosso caso do Refino, o pessoal da IP vê questões de IP. Aí depois dessa etapa do Senai tem a etapa com profissionais efetivamente da Petrobras. Aí o curso ele já é mais focado nos processos em si da empresa, né? Então, enquanto o curso no Senai, por exemplo, no Refino fala do Refino em geral, com o sistema Petrobras a gente já tem um foco mais específico ali na área. E os profissionais aí, eu espero que muitos de vocês tenham a oportunidade de comparecer a essas aulas, eles são assim, é surreal. Eu estudei, já tive aula com vários professores e a gente vê que o conhecimento técnico da Petrobras é um conhecimento técnico absurdo. Então, assim, a curva de aprendizado durante esse curso de formação, ela é muito grande. Já entram profissionais altamente qualificados, selecionados no concurso, mas aqui dentro a gente tem a oportunidade de crescer muito.